primeiramente eu agradeço a presença de todos. Essa é a nossa segunda reunião do primeiro ciclo de debates de Direito e Arte, organizado pelo SECONS, da UFPR e pelo NOMA. Meu nome é Ariê, sou integrante do NOMA, sou uma das fundadoras do NOMA. Agradeço, inclusive, a oportunidade aqui sempre, né? Bom, nessa nossa segunda reunião, nós vamos tratar sobre a obra de Clarice Lispector, sobre a Hora da Estrela. A nossa expositora de hoje é a professora Vera Caram, que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutora também em Filosofia pela New School for Social Research, é professora associada de Direito Constitucional, tanto nos programas de graduação quanto em pós-graduação em Direito, é coordenadora do Núcleo Constitucionalismo e Democracia do Centro de Estudos da Constituição, do SECONS, né? E é coordenadora do curso de Direito da UFPR. Como debatedoras do encontro de hoje, nós temos a professora Miriam Olivia Knopp Ferraz, que é doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre e graduada em Direito pela PUC do Paraná, é especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, é editora adjunta da revista Constituição, Economia e Desenvolvimento, da ABD Const, é coordenadora adjunta do Grupo de Estudos em Análise Econômica do Direito da PUC do Paraná, e é também professora da Universidade Positivo, FAI Business School, é advogada no escritório Kozikowski Paiva dos Santos e Bertoncini Advogados Associados, e também é fundadora do NOMA. Também contamos com a presença da professora Olga Maria Krieger, que é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-graduada em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é especialista em Sociologia Política e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. É professora da Unifaciar e atualmente é editora e revisora da editora Boni Júris. Professora Vera, fique à vontade. Bom, então, antes de mais nada, eu queria agradecer esse honroso e generoso convite a Miriam, o Lucas, a Ariê, as professoras também, Kátia Kozik, Amélia Rossi, minhas amigas, minhas interlocutoras de longa data, com quem eu me sinto absolutamente em casa. Essa parceria do SECONS com o NOMA só reforça algo que já acontece há bastante tempo, que é um vínculo forte que a gente tem entre a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e a Escola de Direito da PUC, da qual eu fui, por um tempo muito importante e significativo na minha vida, professora, tenho laços fortíssimos com essa escola, tenho a Cláudia também, que é minha amiga, além da Amélia, que são representantes, vou dizer, de um constitucionalismo novo, engajado, feminista, enfim, eu só tenho motivo de orgulho e satisfação de estar aqui com vocês. Queria agradecer a Miriam, a Ariê, Lucas, dizer que iniciativa muito legal, esse nome é um nome que tem força, né, o NOMA, e eu tenho certeza que essa relação entre direito e arte, que acontece já, mas que ela precisava de um lugar, encontrou esse lugar bacana aí na iniciativa de vocês. A Olga é uma interlocutora também, já de algum tempo. Eu tive na banca da Olga, tive esse prazer de ter participado, um trabalho sobre os conselhos da infância e da juventude, um excelente trabalho, né? Um trabalho que eu sempre cito, que quem quer estudar conselhos tem que ler,
tem que ler, né, a tese da Olga, porque é uma referência. Então, um prazer estar com você também, e com a Miriam, que vão ser as debatedoras. Eu estou vendo aqui várias caras conhecidas, né? A Kátia, que está agora assim. Acabei de entrar, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Desculpe o atraso. Mas, enfim, eu vi que a Natasha está por aí, a Natasha, que é da UFRJ, a Priscila Gershon, que também é do Rio, o Emílio, que é do PPGB da UFBA. Quanta gente legal aqui, quanta gente que está interessada nesse projeto. Eu escolhi a Clarice Lispector e A Hora da Estrela porque é um texto que eu já trabalhei, que eu gosto muito, recomendo que vejam, que assistam um filme antigo da década de 80, salvo engano. Se alguém tiver o link do filme aí, Lucas, que é expert em fazer isso, já distribui para a galera aí o link do filme, para quem quiser ver. E o filme me marcou muito, e o romance me marcou muito, e a Clarice Lispector é uma escritora que, para mim, está entre, né, o que a gente tem de melhor. Então, ela também estudou direito, tem essa peculiaridade, e foi uma mulher à frente de seu tempo, com angústias muito interessantes também. Então, eu vou começar a falar e eu vou, então, retomar o meu texto aqui, não vou estar enxergando vocês. Então, quando a Raquel, falar diante da Raquel é uma covardia, porque ela é professora de literatura brasileira da Universidade Federal do Paraná e é a pessoa que deveria estar falando no meu lugar. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou pedir para vocês me avisarem do tempo. Porque... desculpe. Aliás, fica a sugestão para convidar a Raquel, que ela não apenas é mestre, doutora pela USP, professora de literatura brasileira, mas ela também é formada em Direito. Então, ela tem aí esse... Ela não é só formada em Direito, ela é formada na nossa turma, quer dizer, na turma da Kátia, que originalmente era a minha turma, e Obrigada, gente. E a Raquel foi a primeiro lugar do vestibular e da turma, então vocês têm aí alguém que não é fraca. Então eu vou passar o texto, tá? Eu não vou estar olhando vocês, porque eu vou estar olhando o texto, então vocês me avisem verbalmente quando o meu tempo der. Vamos lá. O nome desse texto que eu escrevi chama Macabeia e o Direito ao Grito, Literatura, Mulher e a Vida Nua. Não é? O narrador, na Hora da Estrela, tem uma dada passagem, ele diz assim, pergunta, como começar se as coisas acontecem antes de acontecer? Eu vou começar por aí. Então, a Clarice Lispector, apesar de ter sido educada em português, ela nasceu em Checheunik, na Ucrânia, em 1920, numa família judia. Entretanto, em fevereiro de 1921, sua família imigrou para o nordeste do Brasil e, após a morte da sua mãe, o seu pai, ela e as duas irmãs se mudaram para o Rio de Janeiro, onde a Clarice passou a viver e, posteriormente, né, conheceu seu futuro marido, um diplomata, e que, por isso, fez com que ela passasse uma parte da sua vida adulta fora do Brasil. A Hora da Estrela foi lançado em 1977, meses antes da morte da Clarice Lispector, que foi em 9 de dezembro daquele ano de 77. E por que Clarice, né? Por que A Hora da Estrela? Por que Macabea, que é o principal personagem feminino do romance? E eu queria recontar rapidamente, né, o romance, ou seja, Macabea, ela nasceu no Nordeste do Brasil. Ela passou fome e suportou penúrias em sua infância. Ela perdeu seus pais ainda criança e foi criada por uma tia que a maltratava e que a levou para o Rio de Janeiro.
Ao morrer a sua tia, aliás, quando morre sua tia, Macabeia fica sozinha e passa a viver em um quarto de pensão no subúrbio, junto com 4 mulheres que trabalhavam como vendedoras em uma loja de artigos populares. A Macabeia trabalha como datilógrafa em um escritório, mas ela é incompetente para o serviço. Ela vive uma vida miserável, mas sem se dar conta da sua miséria. Afinal, a vida é como ela é. Ela tem prazer recortando retratos de artistas de cinema, anúncios de jornais velhos e ouve canções românticas no rádio. Um dia, Macabeia conhece um homem que, como ela, é do Nordeste do Brasil e que se chama Olímpico. Olímpico é um sujeito exibicionista e ambicioso, um tipo patife, né, que tem o firme propósito de triunfar na vida e ser um político. Entretanto, a colega de escritório de Macabeia, Glória, uma jovem bem alimentada, sensual e esperta, ela rouba da Macabeia o seu homem, né, o seu namorado. Depois ela tenta atenuar essa culpa convidando a Macabeia para comer algo em sua casa. A Macabeia come muito e se sente mal. Por conta dessa indisposição e também porque ela sente dor em todo o corpo, a Macabeia nordestina procura um médico, então logo ela tem condições e esse médico é um médico que está frustrado por ser médico de pobres e não ganhar dinheiro com a medicina, né? Então o médico se dá conta do estado de desnutrição da Macabeia e de uma pneumonia que estava começando e prescreve para ela aquilo que ela nunca poderia comprar, que é uma boa alimentação. Glória também, quem com a boa intenção de que Macabeia tenha uma vida melhor, lhe recomenda uma adivinha, uma cartomante, a Madame Carlota, graças a quem ela mesma conseguiu, não é, conhecer o seu namorado Olímpico. A adivinha, a Madame Carlota, ex-prostituta, ex-cafetina, ela lê a sorte de Macabeia e lhe vende a ilusão de um futuro feliz, anunciando a ela um casamento com um estrangeiro. Macabeia sai dali, cheia de esperança, e justamente ao sair da consulta, ela é atropelada por um carro de marca estrangeira, um Mercedes-Benz. Estendida sobre o chão, como se tivesse sido perfurada por uma estrela de 1000 pontas, que explodiu em suas entranhas, tenta vomitar e cospe um pouco de sangue. Esse é um momento de brilho e glória de Macabeia, porque pela primeira vez ela se sente notada pelas pessoas que se aproximam para vê-la. É quando ela alcança a plenitude daquilo que ela sempre quis ser, uma estrela de cinema. Nesse momento, Macabeia morre. Afinal, quem é Macabeia? Essa é a pergunta que eu faço, que acho que todo leitor do romance faz. É a pergunta que faz com que Rodrigo S.M., narrador da história, e o que o motiva a escrever essa história. Aspas, não há dúvida que ela é uma pessoa física, diz o narrador. Porém, ainda diz ele, trata-se de moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Macabeia era uma mulher imigrante nordestina, datilógrafa, virgem, ingênua, pois absolutamente crédula na humanidade. E ainda era feia, como se tivesse brotado no sertão de, abro aspas, cogumelo logo mofado, fecho aspas. Na folha que segue a capa do livro de Clarice Lispector, aparecem vários subtítulos da obra, e é muito bacana que a gente preste atenção nos subtítulos. A culpa é minha, a hora da estrela, ela que se arranje, o direito ao grito, quanto ao futuro,
lamento de um blue, ela não sabe gritar, assovio ao vento escuro, eu não posso fazer nada, registro dos fatos antecedentes, história lacrimogênica de cordel, saída discreta pela porta dos fundos. Sem ser muito original, eu me apropriei desses subtítulos da obra para pensar Macabeia, sua condição feminina e tudo que dela se desdobra. Então, o primeiro subtítulo que eu usei é A Culpa é Minha. Né? De que culpa fala o narrador? A culpa é o sentido da experiência de Macabeia. Culpa que aflige os seus interlocutores, a colega de trabalho que lhe rouba o namorado que nunca teve desejo por ela, o patrão que decide demiti-la, mas espera um pouco mais de tempo, a espera que provoca o adiamento ou a aceleração da ação é a culpa que na tradição judaico-cristã, protagoniza um sentimento de reprovação, não pela observação, um sentimento de reprovação pela não observação de determinada norma. Então, vejamos, qual é o primeiro mandamento? Honrar pai e mãe. Na história de Macabeia não há pai e mãe, o que há é uma tia. Mandamento 2, não usar o santo nome de Deus em vão. Na história, Deus é invocado para o bem, para o mal e para nada, e a hóstia é mastigada. Mandamento 3, não furtarás. A colega Glória de Macabeia rouba-lhe o namorado, olímpico, né? Mandamento 4, não trairás. O namorado olímpico atrai com glória. Mandamento 5, não matarás. A tia de Macabeia espanca ela na cabeça. Além disso, o seu patrão, Raimundo, lhe desdenha a todo momento, no sentido que ela não tem capacidade de trabalhar. Das culpas, a única que não cabe na narrativa é a da perda da castidade, pois Macabeia permanece virgem. De toda forma, pecados mais ou menos capitais atraem a culpa que todos sentem e transferem essa culpa a Macabeia desde o início ou antes dele, afinal, as coisas acontecem mesmo antes de acontecer. Né? Então, era isso que eu queria sublinhar no romance. Né? Macabeia nasce mulher, pobre, nordestina, sem pai, sem mãe e sem Deus. A tia lhe bate na cabeça e ela faz isso como um dever moral, conforme as suas normas. Né? Como tal, essas normas se universalizam no castigo ao qual ela submete a Macabeia. A tia que castigava a Macabeia, ela é ela mesma vítima de violência por ser mulher, pobre, nordestina, solteira e virgem. Entretanto, isto não a torna menos moralista, preconceituosa ou violenta. É como se a tia expiasse a sua culpa na imposição de castigos a Macabeia, em um círculo vicioso de repressão, correção e expiação. Em sua forma habitual, a violência contra a mulher consiste em atos repetitivos que pioram com frequência e intensidade, como a coerção, a repressão, a humilhação, a desqualificação e as agressões físicas, psicológicas e sexuais. A mulherice, diz o narrador, é algo que pega em qualquer corpo, por mais cariado, por mais estragado que seja. E mais, ser mulher e na rua é ser vagabunda. É incrível que até os anos 70 no Brasil, a mulher que circulava sozinha ou desacompanhada em espaços públicos, predominantemente masculinos, ou era prostituta,
ou era louca e sempre uma mulher marginal. Daí a correção da tia, um tapa na cabeça, para que Macabeia não se tornasse uma da rua com um cigarro na mão. Ainda, a boa mulher não precisava estudar. Afinal, cito o narrador aqui, para que saber demais? O narrador diz isso quando ele é indagado por Macabeia sobre o significado de uma palavra. E ele diz, para que saber demais? No Brasil, até metade do século XX, o conhecimento da mulher era canalizado para a esfera privada e para os afazeres domésticos. Raras as mulheres que estudavam além do ensino fundamental. Ainda que dos anos 70 para cá o lugar das mulheres tenha se ampliado, tanto o espaço público quanto o privado seguem desigualmente ocupados. E aqui a gente poderia dar vários exemplos. Então, a violência contra a mulher, ela não precisa ser uma violência exemplar. Na medida em que a maioria dos indivíduos das instituições só interiorizar o sentido da igualdade formal e não interiorizar o sentido da igualdade material, da igualdade para valer. O sentido da igualdade como igual respeito e consideração é ainda uma quimera. Então, muitas são as práticas silenciosas de discriminação e de violência contra as mulheres, e Clarice Lispector tem a sensibilidade, ao meu ver, de expor essas práticas em seu romance. Pois bem, a violência que sofre Macabeia, as práticas de abuso a que ela é submetida, ao meu ver, aparecem muito na narrativa da Hora da Estrela, na fala explícita do narrador, que as naturaliza diante do fato de que ali se trata de um corpo desde sempre sem vida e, portanto, não digno da sua vivência. E disso ele sente culpa. Não por acaso, narrar torna-se, de alguma forma, na minha leitura da Hora da Estrela, uma tentativa de expiação da culpa. A Hora da Estrela expõe o humano em seus limites e nos laços que se estabelecem. A condição humana e a condição social são cuidadosas e duramente enredadas na escrita de Clarice e na história narrada de Macabeia em um Brasil de profundas desigualdades. Segundo a Clarice Fulkeman, em A Hora da Estrela, esse empreendimento assume uma ousadia e uma profundidade inusitadas. O escritor solta as amarras e vai até o fundo do poço, as origens do ser e as contradições da sociedade em que vive, diz ela. Vou encerrar por aqui e daí depois a gente continua, que tal? Tudo bem, então eu passo a palavra agora para a doutora Miriam, aí depois a gente volta, retorna no debate. Primeiramente, eu agradeço a todos pela presença, temos a presença de várias enormidades, convidados e amigos. Com certeza, o nosso grupo está crescendo a cada dia. É difícil para mim, neste momento, falar depois da professora Vera, com certeza, mas eu trouxe uma reflexão muito pessoal. Então, é bem interessante, porque hoje à tarde, eu e a Ari, a gente estava entrevistando uma professora que se chama professora Laura, lá de São Paulo, e eu acho que a minha fala teve muito a ver com o que a gente conversou com ela, e principalmente porque eu vou trazer uma fala no sentido de uma narrativa, tá? Mas que, com certeza, eu trouxe alguns pontos para o debate. Eu nunca tinha lido esse livro da Clarice Lispector. Então, para mim, foi uma reflexão bem contextualizada e marcada no momento em que eu estou vivendo atualmente. E não em um debate de ideias entre diferentes eus e diferentes épocas, por exemplo. É engraçado que quando eu vi a escolha da professora Vera, eu senti que a escolha da professora Olga como debatedora tinha alguma relação. Tinha caído com a luva, mas eu não entendia por quê. E no decorrer da leitura, eu senti novamente esta relação. E, ao fim, eu tive uma certeza. Mas o que Olga Maria tem a ver com Clarice? Clarice, ao fim, como a professora Vera destacou, na morte de Macabeia, afirma que ela compreendeu, em um determinado momento, que ela sempre foi mulher.
que para ser mulher basta nascer nesta condição. E a relação com a Olga estava neste ponto e tudo fez sentido. Por quê? Porque Olga sempre lutou em suas falas, em diversos projetos, que víssemos as mulheres em todas as suas dimensões. Então, a Olga sempre pegou no meu pé, sempre deixou muito claro que a gente não deve visualizar as mulheres somente como trabalhadoras que valorizam essa sua faceta, mas também as que valorizam as facetas da maternidade, da espiritualidade e do viver. É neste momento que Olga encontra Clarice. A ideia de que quando Macabeia se compreende como sempre sendo mulher, é o que basta para ela ter direitos. E é esta reflexão que eu proponho a todos. Várias poderiam ser as abordagens neste livro, como masculinidades, trabalho, que é um tema que é muito caro para mim, porque é muito interessante, em determinada passagem, Macabeia e Olímpico se encontram, se dignificam como pessoas em suas determinadas profissões. Ou ainda reflexões sobre pobreza e algumas perspectivas. Mas a reflexão que eu escolhi é: o que uma mulher precisa ter ou ser para ter direitos no nosso país? Então, na minha visão, de forma bem humilde, o narrador descreve a Macabeia como uma pessoa de uma faceta só. Poucas falas, sem perspectiva de futuro, pouca compreensão. Nesse sentido, ela é uma pessoa rasa. Mas é nesta realidade que Clarice desenvolve a personagem, demonstrando pouco a pouco as faíscas de facetas desta personagem. Seu encanto pela rádio e a forma como ela se instigava ao conhecimento, seu orgulho da profissão, apesar de acordo com a sua perspectiva, sua paixão e, ao fim, a sua esperança. A autora constrói a narrativa de uma forma que o meu sentimento, Miriam, ao longo da leitura se transformou. Então, ao início, eu entrei na visão que o narrador apresentava. Macabeia é uma pessoa pobre de ser. Macabeia é uma pessoa rasa. Ao meio, cresceu uma indignação. Como Macabeia poderia passar por tudo aquilo? Por que ela não se revolta? Por que nada acontece? Da metade para o final, o sentimento se estagna. Então, eu entrei num sentimento neutro. E no momento da cartomante, junto com a Macabeia, me cresceu a esperança. E eu, inclusive, até comentei com o Cladilson, o meu companheiro, falei assim, se a previsão da cartomante não acontecer, eu vou parar de ler esse livro. Então, a esperança que Macabeia teve naquele momento foi uma esperança que eu tive naquele momento. E, ao fim, eu caí com ela. A narrativa nos envolve de uma forma que os meus sentimentos na leitura se envolveram aos dela. E é neste fim, quando a gente cai junto com Macabeia, percebemos uma questão. Por ela ser mulher, o que lhe cabe? O que a difere das outras para ela ter menos oportunidades, menos possibilidades, por exemplo? O direito, formalmente, como a professora Vera muito bem destacou no nosso artigo 5º, se blinda pelo discurso da igualdade formal. Mas quando afastamos essa névoa e alcançamos a realidade, a perspectiva muda. E quando se trata de mulheres, a perspectiva é o que você tem ou o que você é. O direito só é aplicado de forma diversa, mas ele também foi construído para essa aplicação diversa. Um caso que eu trouxe para aproximar desta realidade é o caso da Janaína. Janaína foi uma mulher pobre que sofreu uma laqueadura compulsória, porque, segundo o Ministério Público, ela não tinha condições de cuidar dos seus filhos. Então, Janaína sofreu uma laqueadura compulsória, como objeto de uma ação civil pública. Existem normativas que impedem isso, desde o que efetivamente foi feito até a forma como foi feita.
Mas o Ministério Público, por outro lado, também usou o direito para fundamentar a sua argumentação. Então, o direito está nesses dois casos. Claro que, em questões de justiça e interpretação, é uma outra análise que pode ser feita. Mas o que eu quero mostrar é que o direito foi utilizado para as duas argumentações, tanto para a Janaína quanto para o Ministério Público. Então, quando a gente pensa em um direito que tem previsto licença maternidade e estabilidade, mas não tem creche garantida, ou ainda que dá um dia por ano para as mulheres levarem os seus filhos ao médico. Um dia. Até pergunto para várias de vocês que podem ser mães e pais, que criança que só fica doente um dia por ano. É um direito que não foi construído da perspectiva da mulher, e este é o recorte específico que eu faço. E este é um primeiro ponto de debate que eu trago. Os direitos que se dizem protetivos às mulheres trazem proteção da perspectiva de quem? E a solução para esse direito, construído em um parlamento predominantemente masculino, que aí eu traço novamente este recorte das masculinidades, é um direito feminista, que sai do social para a norma e também permite que a norma transforme o social. Aplica-se o viés de gênero ao direito, para a formação da norma, para a sua aplicação e para a estruturação de políticas públicas. Um exemplo desta aplicação são movimentos como o constitucionalismo feminista, que é uma interessante vertente de análise. Mas neste ponto, eu chego a outra questão de debate. Existem pesquisas que apontam que não necessariamente parlamentares mulheres levantam pautas ditas femininas no parlamento, como, por exemplo, pautas como aborto, cotas, desigualdade e etc. Existem pesquisas, inclusive, no Brasil. Então, como garantir e efetivar essa ideia de um viés de gênero ao direito, se não há uma correlação lógica necessária sobre representatividade e colocar em pauta determinados temas? E, afim, eu passei boa parte da obra dizendo o que Macabeia precisava. Macabeia precisava estudar. Macabeia precisava largar o Olímpico. Macabeia não podia aceitar as coisas assim tão fáceis. Macabeia tinha que se revoltar. Mas quem diz o que Macabeia precisa? Mulheres como Macabeia e Janaína, cabe a representação por uma autoridade competente, uma pessoa que possua, então, a autoridade para falar sobre o assunto, como o Ministério Público que julgou Janaína incapaz de pensar e tomar decisões, que lhe tolheu a voz e o corpo. Então, precisamos ser ou precisamos ter para falar com propriedade questões que não vivenciamos, ou Macabeia e Janaína cabe o espaço para elas. Por fim, Olga conversa com Clarice, ao tentar abrir os olhos de todos, para não só lançarmos o academicismo sobre as sujeitas, mas deixá-las falar. E é essa a minha reflexão. Muito obrigada. Bom. Obrigada, Miriam, pela exposição. Ao final, depois a gente abre para discussão, né, com todos os presentes. Mas agora eu passo a palavra para a professora Olga. Fique à vontade. Boa noite. Em primeiro lugar, eu fico feliz que está sendo gravado. Para aqueles dias que a gente olha no espelho, está meio baixo, eu vou pegar essa gravação tipo podcast, a Miriam falando, para eu escutar palavras assim tão doces. E agradeço demais o convite. Estou aqui na qualidade de espectadora privilegiada diante de todos vocês, em especial da professora Vera, em que já cruzamos alguns caminhos e a professora Vera sempre de forma muito generosa fez parte desses momentos. Eu fiquei muito feliz com o convite, com a obra de Clarice, A Hora da Estrela, que foi a primeira obra que eu li dela, e é muito tocante. E para não me alongar, eu começo aqui também essas reflexões trazendo um trechinho que podia estar no post de um Instagram, na página 10 da minha versão aqui, né? Acho que é a versão clássica
da Rocco. Esta é o Rodrigo falando, o narrador. Esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta resposta. E eu senti profundamente isso, né? A gente no Brasil vivendo explicitamente esse estado de calamidade pública, mas na verdade, esse livro de 77, o quanto a gente não está justamente o tempo inteiro vivendo nesse estado de emergência e calamidade pública, em que, como disse a professora Miriam agora, a professora Vera, nós temos o invisível diante de nós o tempo inteiro. Então, agora a gente só vive talvez um momento em que mais flexibilizações acontecem em nome de algo que precisa funcionar, mas o quanto que a gente já não está nesse estado permanente de flexibilização e invisibilidade. Eu pensei em alguns pontos em relação a essa obra, que o primeiro, e é o nome do trabalho que a professora Vera falou, que é o Direito ao Grito. Dos 13 títulos, o Direito ao Grito já me puxou, e fiquei na leitura que eu fiz essa semana do livro, trazendo isso. Que grito é esse? Direito a que grito? Na página 13 do livro, também no começo da história, o narrador fala: porque há o direito ao grito, então eu grito. Quem grita? E durante a história, a gente vê alguns paralelos, né, algumas forças contrapostas, melhor dizendo, que eu achei bem fortes. Primeiro é o invisível, o não institucionalizado, representado pela Macabeia, versus a palavra que constitui. O tempo inteiro Clarice fala a palavra dita, ou a Macabeia não entende a palavra que foi dita. Ela não tem palavra para expressar o que sente, ela não tem palavras para expressar o que ela não é ou é. Então, o tempo inteiro, essa não institucionalização dos seres e a palavra que institucionaliza, sendo a palavra aqui nessa concepção que eu entendo, o próprio direito. Isso já me traz para as questões LGBTI+, as questões dos imigrantes. Quem é, então? Quem que o direito diz que é e quem que não é? Quem que fica sem o espaço da institucionalização? Ou mesmo, de novo, agora, nesses tempos de pandemia, quem tem direito a um crédito, quem não tem direito ao crédito? Quem que tem direito a ficar em casa? Ou quem tem direito a uma saúde mais organizada? Ou seja, palavra constituindo e dizendo quem pode acessar as instituições ou não. O segundo momento é a representação de papéis versus a realidade, que o tempo inteiro Macabeia também diz, olha para o mundo, como a professora Vera falou, olha para a glória, olha para as pessoas e tenta ser o que ela não sabe nem o que é, ou a tia dela, que quer botar ela naquela formatação. Então, a realidade, que em alguns momentos Clarice traz, a realidade, de novo, pela palavra, pelo que ela faz, pelo fato, né? O tempo inteiro a Clarice fala no fato, o fato trazendo a realidade. E as normoses, na expressão do Pierre Weil, aquilo que a gente faz porque tem que fazer. Então ela sabe que ela tem um grande tem que fazer. E lembrei de novo desses corpos também não institucionalizados novamente, e diversos, né? A mulher de novo se mostrando no seu corpo real. De novo, o Instagram é uma esfera muito clara para a gente ver mulheres mostrando o seu corpo imperfeito, porque imperfeito todos somos, e não aquele corpo sarado, aquele corpo que não precisa de regras para estar presente, para ser aceito, entre outros, né? Parto do que me toca. E, por último, também o silêncio e o direito ao grito, novamente, puxando o direito ao grito. Todo momento os personagens e o próprio narrador se refugia no silêncio, né? Macabeia quer o silêncio como um espaço de transgressão, porque onde tem o silêncio não tem a norma que vem do outro. Então, tem uma das cenas que ela vai para o quarto, depois acho que é de um dia com o Olímpico, que ela se sente feliz, e ela finge que tem uma dor de dente para passar o dia inteiro sozinha no quarto, e lá ela dança, lá ela se sente à vontade, porque ela diz que ela está nesse espaço do que não é uma regra, é o silêncio dela, onde ela consegue se expor. O narrador também pede muito por esse silêncio. Mas, por outro lado, tem o grito. Então, eu tenho silêncio e eu tenho esse direito ao grito. Por isso eu grito, como diz na página 13. E quando eu
fechei obra, lembrei, a partir dessa transgressão do silêncio, quando que acontece um grito que eu sinto? E eu lembrei de 2 obras, em particular, 2 filmes. Um é o filme premiado no começo do ano, Parasita, é muito daquela movimentação daquela família também que está dentro da normose, dentro dos mecanismos sociais, e ele é visto quando sai a violência, né? Quando acontece o grito da violência. O outro é o sequestro do ônibus 174, de novo, mais um morador de periferia, e ele é visto, ele é nomeado quando ele sequestra o ônibus, né? Assim como Macabeia também é vista ali pelas pessoas, finalmente é vista pelas pessoas quando ela é atropelada. Então, senti isso muito forte também, esse espaço de silêncio, de grito e a transgressão através de um ato de violência. A gente olha para aqueles que são invisíveis quando algo acontece, isso a gente vê o tempo inteiro, e me toca, como disse a professora Miriam, como mãe, eu trago sempre isso, né, a relação que eu tenho com os meus filhos na construção de quem eu sou, pelo caso, por exemplo, da morte do menino Daniel lá no Pernambuco, quando ele cai, vendo a mãe passear com os cachorrinhos, ele parou naquele 9º andar, né, depois de ter sido colocado no elevador, enfim, e aí a gente percebe, a mãe trabalhadora, de novo na pandemia, não tem como deixar o filho, e a patroa não enxerga o filho, aquele filho que dá trabalho, a gente só enxerga ele quando ele cai, e morre aos nossos olhos, assim como os acontecimentos nos Estados Unidos, enfim. Então, trago só mais um ponto e uma reflexão, uma pergunta para vocês. A reflexão é, o que a gente não está vendo? Que grito a gente pode olhar antes que aconteça o ato de violência? O que será que a gente não vê agora, que está na iminência de um grito? O que a gente precisa entender enquanto né, cultura, enquanto sociedade? E a outra, que me toca também como professora, e eu gosto muito de dar aula para o primeiro período, alunos chegando na graduação, é o que a gente tem que entender nesse nosso ensino, na educação, a partir das mudanças que a gente está vivendo, o que a gente tem que entender? Porque eu vejo que os alunos de primeiro ano, de primeiro período, chegam muito assustados. Lembrei deles um pouco em Macabeia. Palavras que eles não entendem, um hábito social que eles também não compreendem ainda, e como se eles chegassem vazios e tivessem que ser preenchidos, né? Uma coisa tão antiga, mas que ainda tem essa sensação de eu não domino esse ambiente, mas ao mesmo tempo muito abertos para qualquer novidade. Então, o que será que a gente também tem que entender nesse ensino do direito agora, que pode se tornar cada vez mais à distância ou não? Ou o que a gente pode, que palavras têm que ser ditas para a gente constituir uma pessoa que se forme em direito? A gente não pode mais, talvez, ficar preso a ensinar o que está escrito nos códigos, então o que a gente precisa? O que a gente pode trazer desse direito e literatura para pensar essas questões? Eu até anotei uma frase, que está num trabalho da professora Vera, de 2006, que ela fala que direito e literatura incorpora as demandas políticas e éticas de reconstrução de um mundo mais igualitário e justo, a sensibilidade estética da literatura. Então, o que essa sensibilidade de Clarice pode trazer para essas questões? Bom, muito obrigada, Olga. Aos presentes, eu deixei o link para preenchimento do formulário para fins de certificação, tá? Então, por favor, preencham. Professora Vera, se a senhora quiser fazer mais alguma complementação, e aí depois nós abrimos para discussão. Só uma nota rápida. A Clarice Lispector, quando morreu, ela morreu precocemente, ela tinha 56 anos, exatamente a minha idade. E eu acho que a morte de Clarice, tanto quanto a morte de Macabeia, elas podem significar, a gente podia traduzir a morte de ambas um tipo de resistência, não passiva, né? E é interessante porque no romance, especialmente, a morte é a condição para o enfrentamento, para um face a face, é a condição para uma responsabilidade
Então, existe uma contradição aí, né? A morte e a estrela de 5 pontas, né? É a hora da estrela, é a hora da morte, mas é interessante porque Clarice, talvez movida por suas angústias, e eu não sou tão conhecedora das angústias da Clarice Lispector, mas a narrativa dela é uma narrativa também de angústia. Acho que movida por isso, ela explora na hora da estrela essa ambiguidade ou essa aporia da morte, né? Então, eu acho que há no ato das duas uma resistência, e é uma resistência não passiva, né? Talvez uma resistência que em que no seu exemplo, né, possibilite o direito ao grito. Era isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma consideração e queira contribuir com a gente, Lucas, pode ficar à vontade. Então, professora Olga, professora Miriam, professora Vera, muito obrigado pela belíssima exposição, pelos belíssimos debates. Essa foi a segunda vez que eu li o livro, a primeira vez foi no período do ensino médio ainda. E para mim foi uma surpresa muito grande reler o livro e realmente pensar mais a fundo algumas questões que antes tinham me incomodado, mas eu não tinha ainda uma perspectiva tão crítica do mundo e da nossa sociedade, principalmente da sociedade brasileira. E uma coisa que me incomodou, eu percebi que a professora Miriam fez a sua fala mais voltada à questão de gênero, que é super interessante, mas para mim, uma coisa que chamou muita atenção no aspecto político, na questão da igualdade, é como Macabeia, ela própria, não digo que ela carece de autonomia, mas ela se vê feliz. Então, já tem uma dificuldade da gente trazer a nossa perspectiva de felicidade para ela, sendo que, obviamente, para ela encontra a felicidade nos limites que ela tem. E eu acho que a questão da desigualdade fica muito forte nesse sentido, porque ela se vê feliz porque ela também tem uma falta de um aspecto crítico, uma falta de uma consciência assim da sua posição social, não que ela não se reconheça pobre, não que ela não se reconheça limitada, não é isso. Mas eu acho que, assim, durante o livro, tem várias frases como ter tristeza é um luxo, ler é um supérfluo. Então, assim, a experiência humana das pessoas que estão à margem da sociedade, ela se vincula muito a isso. Assim, tudo que é o mais básico da vida humana é um luxo. Então, a única coisa que ela tem que fazer é ser da forma como enxergar a felicidade da forma como enxerga. E essa falta de consciência de classe, essa falta pensamos, de espírito crítico, eu fico pensando como isso repercute também nas estruturas e nas instituições que a gente tenta formular para justamente combater essa desigualdade. A ideia da desigualdade, a gente tem que dar autonomia. Dar autonomia para uma pessoa como a Macabeia, talvez devesse envolver todo um aspecto educacional, todo um aspecto social. Em outro momento do livro também fala que Macabeia sequer cogita a possibilidade de existir outra linguagem. Então, assim, isso para mim é uma grande dificuldade. E é muito triste ver que esse livro foi escrito, foi escrito no final da carreira da Clarice, um pouco antes dela morrer, em 1970. E a nossa desigualdade brasileira, a gente ainda encontra muitas pessoas que são assim, que são os invisíveis da nossa estrutura institucional, são os invisíveis da nossa democracia brasileira. E lidar com essa invisibilidade é algo que a gente precisa trabalhar urgentemente, principalmente considerando os efeitos de manipulação de discursos, de manipulação de pessoas políticas. Aparentemente, assim, muito mudou, mas acho que a gente ainda tem muito também a trabalhar.
Então, a minha contribuição, meu debate, a minha perspectiva com essa leitura foi basicamente isso. Obrigado. Posso só fazer um comentário na fala do Lucas? Claro, eu tenho um comentário depois também. Então, Lucas, eu achei bem interessante, a gente consegue fazer um recorte de raça e de classe que é completamente necessário, né? E um ponto que você falou sobre o reconhecimento enquanto classe, tem um momento que ela quase chega nisso, que é quando ela vê aquele livro, Humilhados e Ofendidos, que ela fala assim, eu me senti, mas isso não é para mim. E daí ela se afasta. Então, isso eu sinto em vários momentos, assim, a forma como o Olímpico se impõe como uma autoridade, como alguém que sabe muito, sendo que ele, na verdade, ele não sabe nada, entende? E exatamente isso que você falou, o quanto a pessoa, ela está suscetível a aceitar essas questões. Bem interessante. Eu também, em relação à fala do Lucas, eu até me lembrei porque hoje, como a Miriam comentou, nós conversamos com a professora Laura Mascaro, e eu acabei lendo parte da dissertação dela, que ela tratou do direito na literatura, e ela coloca uma frase que eu particularmente achei bem interessante, que é a seguinte: que a literatura nasce da falta, nasce do não ser, da falta do que o mundo existente que chamamos de real não é. Então, é a frustração a partir da constatação a respeito da percepção de que o real não basta. Então, a partir dessa constatação e dessas práticas de reconstrução, né, através da literatura, que a gente acaba reconhecendo uma necessidade maior de reconstrução, né, da sociedade. Enfim, esse era o meu apontamento que eu acabei lembrando que a professora Laura colocou. Professora Amélia, pode ficar à vontade também. É o seguinte, que eu estou vendo aqui que a professora Raquel quer falar, e eu acho que não deu para o pessoal ver, então eu só chamei a atenção para a Raquel poder falar. Desculpa, professora Raquel, pode ficar à vontade, tá? Obrigada, Amélia. Oi a todos. Temos pouco tempo, então vou direto ao ponto, né? Para mim, para muita gente, né, a chave de leitura desse livro se dá muito partindo da ideia de que a Clarice criou esse narrador homem, esse Rodrigo, SM, que pode ser lido como substantivo masculino, sujeito masculino, com todo um esforço, né, para que a sua voz de mulher passasse pela intermediação de uma voz de homem que tem todo esse sofrimento para narrar a história de Macabeia, que é um sofrimento ao mesmo tempo posudo, né? Ele é um cara que tem um cavalo, ele é um cara que já come lagosta. Então, essa má consciência, né, do intelectual e tal, para mim é um ponto assim que se interpõe, porque dimensiona tanto a questão de gênero quanto a de classe, ao mesmo tempo. Né? Então, assim, tudo que vocês falaram é super válido. E aí eu fico sugerindo para alguém que não tenha dado talvez mais ênfase para esse ponto, continuar as reflexões, ou enfim, pensar a partir desse ponto de vista. Por que a Clarice, quando já tinha seus 55 anos de idade, ela tem alguns narradores masculinos ao longo da obra dela, são bem poucos, mas existem outros. Mas, enfim, para esta obra, que era a sua obra mais engajada, digamos assim, não sei se ela tinha a dimensão de que fosse, engajada no sentido mais, talvez, raso da palavra, mas, enfim, que trata de diferença social com essa ênfase toda, né? Por que ela fez esse movimento e o que vai nesse movimento, tá? Então, é esse pitaco, né? Que não... A história por si já é tão forte, né? Tudo que foi dito, sem frisar o ponto de que Rodrigo é um homem, continua válido, mas pensando que ela precisou desse movimento, isso dá uma outra cor para esse drama da Macabeia, acredito eu. É isso. Obrigada, professora. Amélia, fique à vontade. É só uma sugestão, muito rapidamente, é uma sugestão para um outro livro, quando vocês voltarem a discutir literatura, que é Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, que é uma literatura marginal, né? Então, eu acho que pode ser bem interessante. Se vocês fizerem mais para frente, eu vou gostar, vou querer assistir. Era só isso, obrigada.
Professora, inclusive, a senhora pode ser expositora desse tema, se a senhora quiser. Posso, beleza. Sem problema. A gente vê daí mais para frente. Vamos fazer. Tudo bem, com certeza. Bom, Marcelo, gostaria de colocar alguma posição? Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, também tentar ser breve por conta do tempo, né? A alegria de estar participando desse evento hoje, né? Ver a professora Miriam, a professora Olga, a professora Vera, a professora Kátia, a professora Raquel, a professora Amélia, minha professora da graduação, o Lucas, né? E o que eu teria, eu acredito, a contribuir seria no sentido um pouco da fala do Lucas, porque nós falamos de alguns subtítulos do livro, mas não falamos de um subtítulo que é o Quanto ao Futuro, ponto. Esse subtítulo, inclusive num trecho do livro, ele é mencionado, e essa perspectiva de que, no fundo, a Macabeia ela não tinha futuro porque ela não era alguém realmente que, em tese, merecesse ter um futuro ou algo do tipo, né? E isso me lembrou e me fez olhar aqui rapidamente, depois da fala do Lucas, etc., uma notícia que eu vi ontem, né, que é que o auxílio, né, o que chamam de forma popular de Corona Voucher, por aí tirou 5,6 milhões de crianças da miséria. Muitas dessas crianças, com certeza, vivem a condição de miserável que Macabeia viveu e que, como é importante a necessidade de que as políticas públicas que a professora Miriam estava comentando, e também essa questão da invisibilidade que a professora Olga falou, deve ter um olhar especial por parte do Estado para que fomente, que tente promover essas pessoas e promover essas crianças, para evitar aquilo que o Lucas fala disse ao final da fala dele, que é triste que Clarice escreveu este livro pouco antes de sua morte, nos anos 70, e que ainda hoje a gente saiba que existem 5,6 milhões de crianças em estado de miserabilidade. Então, é por isso que eu gostei muito da escolha da obra e gostei bastante de lê-la novamente. Tinha lido também durante o ensino médio, talvez com um pouco menos de maturidade, né, e agora já conseguindo digerir melhor algumas ideias, mas que o quanto ao futuro ponto, que não seja um ponto final, que seja reticências que no livro ele falou, que o narrador comenta que para prolongar a vida das pessoas, e vida digna. Seria isso. Obrigada. Marie, desculpa, querida. Posso falar rapidinho? Puxando esses ganchos que foram abertos, também a questão muito simbólica do Nordeste vir para a capital, né, para o Rio de Janeiro, assim, e fala que, a partir do Marcelo, que projeto também de sociedade a gente tem, né, de modernização, sempre o outro algo que é uma sociedade moderna, e os vários exemplos, né, das colegas que trabalham nas lojas americanas, o tomar Coca-Cola, Mercedes-Benz, que inclusive tem a marca da estrela. Então sempre, a gente ainda tem isso também, né, sempre o que está certo é algum outro projeto de sociedade que não incorpora as nossas diferenças e particularidades, né, acho um ponto bem interessante também. Pode ficar à vontade, Natasha. Sim, eu queria fazer um comentário. Eu fiquei muito interessada quando, em 2016, este livro ganhou uma nova tradução para o alemão, que a gente pode pensar, né, não é tão antiga assim, mas também não é a primeira tradução para o alemão. A primeira tradução foi na década de 80. Mas fiquei pensando, né, por que uma nova tradução naquele momento? E as resenhas apontavam muito para um certo olhar para o futuro, né, que aquela cartomante acaba introduzindo naquele momento da obra. E apesar disso, né, esse olhar para o futuro, no caso da Macabeia, tem essa dualidade de ser aquela empolgação que ela sai daquela cartomante, mas também com aquele final trágico, né? E aí, quando eu, neste ano, em março, consegui, pouco antes da quarentena, da pandemia, assistir uma releitura dessa obra feita para o teatro, e aí é interessante que
Na tradução de 2016 para o alemão, no pós-fácil, o escritor irlandês, né, acaba comentando que a sensação do leitor, quando lê esse romance, é de estar na coxia de uma peça de teatro, né, e ver aquela Macabeia nos palcos, né, com aquele protagonismo que ela não tem na sua própria vida, né. E aí, na peça de direção do André Paes Leme, que foi encenada no CCBB, no Rio de Janeiro, tem letra, é muito musical, a peça foi muito musical, muito linda, maravilhosa, com muita emoção, e a letra de alguma das canções do Chico César, e aí a música principal, é a Macabeia falando, né, eu vou me dar essa festa, eu vou passar batom. Eu sei que a vida não presta, mas viver é tão bom. Com a boca bem escarlate, dessa tristeza eu não morro. Como um cachorro que late, a certeza de ser cachorro. Da lama nasce uma flor. Vai ser minha a vingança. Vermelho, cor do amor. Eu sou vermelho, esperança. Vermelho para onde eu vou, vermelho para onde meu sangue dança. E quem quiser me ver melhor, não mate minha criança. E assim, eu termino só uma consideração sobre também a possibilidade que a literatura, que a arte dá para a gente de fazer novas leituras, encontrar novas leituras, e esse tipo de encontro sempre é bom para ver, né? Fiquei muito interessada aí pelos comentários todos. Eu não vejo a Macabeia com momentos de felicidade, eu acho que é prazer mais do que felicidade. Porque ela diz, tem uma passagem que ela começa a sentir prazer, daí depois ela fala, como é que é? 3 améns, uma coisa assim, rezar não sei quantas ave-marias, ou seja, para mim é mais uma questão de não querer ter prazer, de ensaiar o prazer, quando ela experimenta, porque ela é muito impedida, né? Ela é muito interditada do prazer. E quando ela experimenta na Coca-Cola, nos recortes de jornal, na dança que ela faz, quando ela experimenta o prazer, ela é interdita de novo e reza as 3 ave-marias, porque afinal de contas ela tem esse prazer, para mim, interditado, quer dizer, a personagem tem. Enfim, queria falar isso. Posso ler essa passagem só para complementar o que a Vera falou? Pode lá, falar. Quando acordava, se sentia culpada sem saber por quê. Talvez porque o que é bom devia ser proibido. Culpada e contente. Por via das dúvidas, se sentia de propósito culpada e rezava mecanicamente 3 ave-marias, amém, amém, amém. Rezava, mas sem Deus. Ela não sabia quem era ele e, portanto, ele não existia. Então, esse jogo da culpa aí também é todo problematizado na linguagem da Clarice. Nada é tão direto, né? Mas mesmo dentro dessa culpa e dessa coisa complexa, tem um estar contente, que eu entendo o que o Lucas quis dizer, né? Com essa felicidade possível, que não é a nossa, mas do ponto de vista dela, enfim, dá a possibilidade de leitura de que, de alguma forma, ela tinha satisfação. Aquele dia que ela falta, eu vejo ela com alguma felicidade, sim, né? De ter dominado aquilo tão pouco que ela pôde dominar naquela pequena transgressão, né? Então, tudo é tão relativo, mas, enfim, o que importa é a linguagem da Clarice, que não deixa nada barato, nada tem uma leitura só, né? Uhum. Raquel, eu ia Clarice... até... desculpa. Diga, Alba. Não, eu ia complementar que eu também senti a mesma questão, como se fosse, até retomando o que você falou, professora Vera, não foi quem falou do olhar masculino, esqueci, acho que talvez a professora Raquel, né? Um olhar masculino até empobrecendo a experiência dela, né? Aquele homem que acha ela fútil e vazia. Na página 58 até fala na palavra felicidade. Ouvira na Rádio Relógio que havia 7 bilhões de pessoas no mundo. Ela se sentia perdida. Mas, com a tendência que tinha para ser feliz, logo se consolou. Havia 7 bilhões de pessoas para ajudá-la.
Então, eu acho que tem esse olhar do Rodrigo, vendo ela, assim, qualquer coisa podia fazer, assim, essa felicidade muito efêmera, né? Desse olhar de um narrador que também empobrece essas experiências dela, né? A minha pergunta, minha pergunta para a Raquel é: a Clarice fazia psicanálise, Raquel? Era psicanalizada? Ela tem toda a pinta de quem fazia, né? Eu não lembro dessa informação. Eu acho que não. Mas não, enfim, não sei. Mas ela fazia, mas com um profissional, não sei. Sozinha ela fazia nas cartas, ela fazia e tal. Os textos ela fazia, agora profissionalmente talvez sim, eu não sei mesmo. Pessoal, obrigada. Boa noite, se cuidem. Obrigada, eu que agradeço. Bom ver todos e todas. Miriam, Ailê, Olga, Lucas, super legal. Amélia, Cátia, bom, sem falar, né? E todos os demais, as demais que estão aqui. Um beijão. Beijo, pessoal. Até Tchau. mais. Bom, então eu agradeço a presença de todos vocês. Continue nos seguindo nas redes sociais, acompanhando todas as novidades, tanto o Secons quanto o Noma. E continuem participando de todas as oportunidades, que sempre vamos ter um espaço aberto a todos.